a engenharia civil deveria ficar na primeira lista, ou seja, na profissão, né, como sendo uma profissão do futuro, ou como uma profissão no Brasil que tende a desaparecer? Se alguém te perguntasse por que escolher a engenharia civil? Como que o engenheiro trabalha? Onde que ele atua? Como que é o dia a dia de um engenheiro, né? Vamos lá então iniciar o primeiro podcast da Engenharia Civil. Olá, eu sou o Rafael Montumano. Eu sou Emerson Lubitz. Eu sou Luiz Carlos. Eu sou Abraão Roden. Pois é, pessoal, o que eu queria saber é o seguinte, começar com essa discussão, né? Ventilam aí, né, em alguns meios de comunicação, né, principalmente na internet, blogs e tal, que existe aí uma lista, né, de profissões do futuro, né, enfim, das mais variados tipos, e também, né, uma outra lista das profissões que não são mais profissões do futuro, enfim, profissões que, né, tendem a desaparecer, né? E nesse contexto, acaba que a engenharia civil, né, aparece muitas vezes como uma profissão, não sendo uma profissão do futuro, né? Então eu queria saber de vocês, qual que é a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E, claro, né, pensando no nosso contexto, na nossa realidade, né? Ou seja, o Brasil, um país que tem deficiências aí estruturais, né, de saneamento, de déficit habitacional bastante grande, bastante importante, uma carência de presídios, uma carência de obras de estradas, né? Enfim, tudo que a gente pensar, né? Sim, em algum lugar do Brasil está faltando, não é verdade? Escolas, hospitais, tudo. Então, nesse contexto, o que tu acha, Rafael? Tu acha que a engenharia civil deveria ficar na primeira lista, ou seja, na profissão, né, como sendo uma profissão do futuro, ou como uma profissão no Brasil que tende a desaparecer, uma profissão do passado? Bom, Abraão, eu vou responder a tua pergunta abordando um contexto histórico, né? A engenharia civil ela é a engenharia precursora das engenharias, né? Então, entende-se que a engenharia civil surgiu porque havia uma necessidade inerente ao ser humano de progresso, né? E essa necessidade é contínua, ela ainda existe, e principalmente em países em desenvolvimento, como você bem abordou. Então eu acredito que a engenharia civil jamais vai se tornar uma profissão obsoleta. Gostaria de ouvir a opinião do professor Emerson também a respeito. Eu concordo plenamente, professor Rafael, professor Abraão. A engenharia sempre vai ter demandas, nós sempre teremos necessidade de fazer obras, pequenas obras, médias ou de grande porte. E eu estava pensando aqui, muitas pessoas, muitos estudantes estão migrando para outras áreas que são mais chamativas no momento. E nós estamos percebendo uma quantidade cada vez menor de alunos, estudantes interessados na engenharia, né? Mas a quantidade de obras e projetos que nós teremos no futuro, ela tende a aumentar, a crescer, né? Então, eu acredito que no futuro próximo vai acontecer justamente o contrário. A gente vai ter uma falta de profissionais no mercado, que já tem acontecido, né, quando nós temos momentos de aquecimento da economia. Nós temos uma falta de engenheiros no mercado, isso foi muito evidente há alguns anos atrás. 2012, né? E nós tivemos um grande aumento de quantidade de interessados na engenharia, mas agora, de um tempo para cá, realmente isso aí arrefeceu, né? Mas eu acredito que novamente esse mercado vai continuar aquecido, né? E continuamente por conta dessa migração de muitos profissionais para outras áreas. Mas a quantidade de obras aumenta, sempre aumenta, e as nossas deficiências no país elas continuam muito grandes, e a necessidade de engenheiros também continua muito grande. Essa questão, professor Emerson, é muito interessante, né? A economia, a gente sabe que a construção civil, né? Todas as áreas da engenharia, elas são muito influenciadas pela economia, né? Então, como tu bem destacou, né? 2012, 2013, onde a gente tinha aí um grande crescimento econômico acontecendo, né, no país, havia uma demanda absurda, né, por profissionais, não faltava, né, profissional no mercado, enfim, era uma realidade muito brusca essa mudança, né, do momento de crise para um momento onde a gente tem crescimento, né, econômico.
E é claro que em todos os países, né, o Brasil não é diferente, a gente tem ciclos, né, de crescimento e de depressão, né, na economia. Né? A economia hora está bem, hora está mal. Então a engenharia civil ela é muito influenciada, né, por isso. Agora, uma coisa que eu acho que é importante que tu destacou, né, na tua fala é o seguinte, né, é a gente pensar no longo prazo. Quando a gente escolhe, né, uma profissão, né, para chamar de sua, né, a gente tem que pensar no longo prazo. Né? Então, é realmente isso que tu falou, né? Tem profissões que podem ser interessantes hoje, né? Mas será que daqui a 10, 20 anos, né, essa área, né, ainda vai existir? Será que ela vai ser relevante? Né? E a engenharia civil, né, quando a gente pensa assim, no futuro, né, e imagina uma melhoria no país, a gente vai passar, né, pela engenharia civil, né? Seja lá nas estradas, na construção de imóveis para moradia, né? Em obras para energia, né? Barragens. Então, realmente, a engenharia civil tem um potencial grande, né? Sempre teve e continua tendo, né? E no futuro a tendência é que continue ainda, né? Tendo por muitos anos um mercado potencial muito grande. Eu acho que isso é uma questão muito importante que deve ser levada em conta, né? Na hora de a gente pensar na vida, né? Uma formação mesmo, né? Não numa atividade que eu vou fazer de repente 1 ano, 2 anos, né? E que depois, né, eu vou mudar de enfoque, né? Até de vida, né? É isso. E aproveitando esse gancho, professor Abraão, eu diria também que não é somente vislumbrar se aquela profissão que eu almejo seguir, ela vai ser permanente, né, a demanda por profissionais, mas também a questão ligada aos próprios desafios que a profissão nos impõe. Né? Então a gente tem aí a engenharia civil como sendo uma ciência, na verdade uma profissão, né, que é desafiadora. Né? O profissional vai estar constantemente lidando com problemas diferentes, distintos. Né? Então a gente já teve a oportunidade de ver o professor Abraão e o professor Emerson comentarem aqui, por exemplo, sobre os tipos de obras diferentes que demandam o progresso de uma nação. E isso faz com que o profissional seja cada vez mais flexível e adaptável a novas situações, o que de fato acaba trazendo um retorno não só profissional para a gente, mas no âmbito de desenvolvimento como pessoa. Então eu percebi isso na minha carreira, ao longo da minha jornada aí como profissional de engenharia civil, e estou muito satisfeito como engenheiro civil e sonho ainda voos mais altos, desafios ainda maiores ao longo da carreira. Então esse é algo que move a gente, né, os desafios. Eu acho que para a nossa profissão isso não falta jamais. Né? A gente sempre vai estar cercado de desafios aí. Legal! Quando eu fiz a minha graduação, existia uma quantidade bem menor de cursos do que nós temos hoje. Né? Engenharia civil realmente era um curso muito destacado em meio aos outros. Uhum. E era notório assim, a gente perceber que a formação de engenheiro civil é uma formação muito completa. O profissional que se forma em engenheiro civil, ele é capaz de, quem sabe, trabalhar em outras áreas também, além da engenharia civil, pela carga de informação que ele recebe no curso. Hoje em dia nós temos vários outros cursos que são especialistas, né, nas mais diversas áreas, e o mercado já não atende mais, talvez, um engenheiro atuando em uma outra área qualquer. Mas, como formação pessoal, assim como tu comentaste, né, o engenheiro está habilitado a atuar em uma outra área qualquer por conta da formação completa que ele acaba tendo no curso. Isso sempre foi assim, né? Engenheiros, eu lembro de uma estatística da revista Exame, né? Que mostrava as 50 empresas, as 50 maiores empresas do Brasil, das 100 maiores empresas do Brasil, 50 delas tinham como CEO, né, o presidente, um engenheiro, né? Então isso aí é uma questão, né, histórica aí da engenharia. Segundo tudo que a gente comentou, acabou de comentar, o que você diria assim, categoricamente, se alguém te perguntasse por que escolher a engenharia civil? Olha, Rafael, eu acho que a engenharia civil ela é uma
uma profissão, né, uma área do conhecimento e uma profissão que permite com que o profissional, o engenheiro, ele atue em áreas muito diferentes, né? Então o cara pode estar fazendo um projeto, ele pode estar executando uma obra, ele pode ter um cargo público, por exemplo, né, trabalhar em algum órgão, como um DENIT, por exemplo, né, várias frentes aí. Isso faz com que haja uma gama muito grande, né, de atuações, né? Ou seja, o engenheiro civil pode fazer muitas coisas, né? E atuar de maneira muito diferente, né? Muito diferente do trabalho de quem está numa obra, do que aquele profissional que está dentro do escritório, fazendo projetos. Então, eu acredito que a engenharia civil seja uma profissão na qual dificilmente, né, o profissional ele não vai se encontrar, porque existe uma diversidade muito grande de possibilidades, né? É claro que isso depende também de empenho, de estudo, né? Mas sem dúvida nenhuma, né, independentemente do perfil da pessoa, né, dificilmente ela não vai encontrar uma profissão, né, uma atividade, né, para fazer na engenharia civil, né, exercendo a profissão de engenheiro civil. Em alguma das diferentes áreas, né, que tenha essa... Em resumo, eu vejo assim, que o engenheiro civil seria um profissional capaz e habilitado a resolver problemas, né? Não sei, o que o senhor acha, professor Emerson? Eu estava pensando aqui, relacionando a engenharia civil com a medicina, né? Um curso de medicina, a pessoa que vai fazer curso, ele acaba aprendendo sobre várias especialidades, né? Ortopedia, ginecologia, neurologia, nefrologia e várias outras gias que existem. Da mesma forma, o engenheiro também ele vai acabar aprendendo sobre várias especialidades e vai escolher uma onde ele vai querer atuar e vai se especializar mais nesta área no final do curso, né? Isso é uma vantagem para o engenheiro, assim como é uma vantagem para o médico também. Ele tem um conhecimento muito amplo de várias áreas, mas ele é especialista numa área única. Ele tanto pode ser um engenheiro generalista, atuando em várias áreas, assim como um clínico geral, como ser um engenheiro especialista atuando numa área única. E como vocês mesmos falaram, ele pode ser um projetista ou pode ser um executor de obras. Tem pessoas hoje em dia que preferem o trabalho de escritório, são mais introvertidas talvez, né? Gostam mais de lidar com o computador, computação, né? Então tem mercado para essas pessoas e tem mercado para as pessoas que são mais expansivas, gostam de trabalhar em equipe, liderar uma equipe, né? Então, gerenciamento de obras, execução de obras. Nessa pegada eu acho que também há uma flexibilidade. Há também aquele profissional que é de escritório, mas ele frequentemente tem que ir a campo, né, verificar certas circunstâncias de obra, né, então por mais que trabalhe com projeto, frequentemente vai a campo, né, ou profissionais que transitam, né, como o professor Abrão já ia dizendo, né, entre as áreas de projeto e execução. E quando a gente fala da abrangência da engenharia civil, a gente para elencar as áreas de atuação, né, as linhas de atuação. O engenheiro civil ele pode lidar desde construção civil, propriamente dita, até a área estrutural. Ele pode trabalhar com a geotecnia, né, que é a ciência que vai estudar o solo, com material de construção e material de suporte. Ele pode abordar a área de infraestrutura ligada a transportes, né? Então isso a gente tem portos, aeroportos, a gente tem a nossa malha rodoviária, né, que ainda carece a ser desenvolvida, né? A própria malha ferroviária brasileira, que é muito comentada, que também precisa ser desenvolvida, né? E toda a parte ligada ao aproveitamento dos recursos hídricos. O Brasil é um dos países que tem um potencial hidrelétrico maior do mundo, talvez, né? Então a gente tem, de fato, muitas riquezas naturais que nos capacitam a desenvolver projetos na área de engenharia civil, né? Por isso que a gente chegou numa conclusão aqui que a engenharia civil é uma profissão que sempre vai ter aí demanda para o profissional, né, atuar, né? Isso jamais vai acabar. Claro, vai ter momentos
mais altos, momentos mais baixos, mas pensando no longo prazo, no médio e longo prazo, é uma profissão que ela é basicamente o início e toda a continuidade de progresso permeia pela passagem de um engenheiro civil trabalhando ali dentro de todas essas obras que a gente vem comentando. Vamos falar agora de assuntos bem práticos, né? Como que o engenheiro trabalha? Onde que ele atua? Como que é o dia a dia de um engenheiro, né? A gente falou que é bastante amplo, mas vamos entrar nos detalhes da coisa, né? Então vamos pensar num projeto, numa residência de porte médio aí, ou um pequeno edifício. Como é que começa, Emerson? Como é que começa o trabalho do engenheiro no processo de uma construção? Quero fazer uma obra, como é que o engenheiro atua? Então, primeiro há necessidade de fazer alguns estudos e investigações, né? Você não vai sair direto fazendo uma obra. Então, você precisa fazer estudos e investigações. Os primeiros estudos são feitos, são os estudos de topografia. Então, a topografia é uma das áreas de atuação do engenheiro também. Ok? O que é a topografia? A topografia envolve as medições dos terrenos, das áreas, a representação do relevo em planta para que você possa executar, elaborar os projetos com o realismo que você precisa. Então, hoje em dia a gente trabalha muito com a tridimensionalização dos terrenos, né? E a maioria das obras, principalmente em áreas onde há relevo mais acidentado, há necessidade de fazer uma movimentação de terra, uma escavação, um aterro antes de execução de qualquer obra. Isso tem que ser planejado também, né? Então o engenheiro também atua nessa etapa, e a topografia é a base de tudo, é a base de qualquer projeto de engenharia, seja uma residência, seja um conjunto de edifícios, seja uma indústria, seja uma estrada, uma barragem, a topografia está ali. E há necessidade de topografia. Também outros estudos que têm que ser feitos são os estudos de solo, sondagens. O professor Rafael tem mais gabarito para falar sobre esse assunto. Bom, as investigações de subsolo, né, investigar os solos e rochas que contém ali naquela região onde se pretende edificar, né, é algo imprescindível aí para o engenheiro ter essas informações e com isso poder projetar os elementos estruturais ali da edificação, né? Então existe um nicho de mercado de engenheiros que trabalham, engenheiros civis, né, que trabalham somente com investigação geológico-geotécnica, né, conhecida mais comumente como sondagem, né? Agora, não é só uma sondagem, é um tipo de investigação que existe. Existem vários tipos de investigação. Então, cada nível de detalhamento de projeto, cada nível de sofisticação em projeto, em edificação, vai requerer, né, um tipo determinado de investigação. E não só o projeto em si, mas o terreno, né? Uma vez que o terreno é algo no qual nós, profissionais, pouco podemos modificar, né? Nós temos que aceitá-lo do jeito que ele se apresenta, né? E então dispor aí de ferramentas para poder investigar e determinar as propriedades, principalmente as propriedades mecânicas desse terreno, para que então os dimensionamentos das edificações possam ser feitos a contento. Então é todo um trabalho que não é um trabalho simples, é um trabalho até complexo, né, de detalhamento e de investigação, né, de subsolo, né? Então essa também é uma das primeiras etapas aí de uma obra que vem aí seguida da topografia, né? Eu acho importante também destacar, né, que mesmo, nós estamos falando que antes de começar a obra, né, tudo que está envolvido, né? E uma questão também que é importante, a gente não pode esquecer, é o próprio estudo de viabilidade, né? Então quando alguém decide fazer uma obra, né, é importante se fazer uma avaliação, né, que cada vez mais o engenheiro civil tem atuado nisso, né? Fazer uma avaliação em termos de custo, né, se é viável fazer essa obra, né, se isso vai ter lucro, né, essa atividade vai ser lucrativa, se ela é viável, né, economicamente. Eu acho que isso também é uma questão importante. Mas então vamos pensar, né, o engenheiro começa atuando, né, na parte de viabilidade, né, aí a gente faz lá um levantamento topográfico, né, eventualmente faz já no início do processo, né, uma
uma investigação do subsolo. E aí então o que a gente faz, né, professor Emerson? A gente vai para a prefeitura, temos que aprovar projetos dessa obra. A necessidade então de elaboração dos projetos, né? E o engenheiro civil ele tem atribuição para confeccionar diversos tipos de projeto de uma edificação, né? Então, se a gente pensar numa pequena residência ou um conjunto residencial, então o engenheiro civil tem atribuição para fazer desde o projeto arquitetônico, né, que é a concepção dos espaços da edificação, né, assim como todos os demais projetos envolvidos, que são estrutural, né, hidrossanitário, elétrico. Instalações especiais, em geral. Projetos de impermeabilização, dependendo da complexidade da obra, né? E aí então, né, quando a gente tem esses projetos, né, a gente precisa novamente do engenheiro civil para fazer o acompanhamento técnico, né, da obra, né, desde a fase de fundação, né, tem que ter um responsável técnico pela fundação. Aí a gente vem para toda a parte de construção civil, né, que seria fazer a estrutura, as vedações, a cobertura, né, enfim, todos os revestimentos. Que é, né, a área hoje que mais demanda profissionais, né, que é a área da construção civil em si, né, muitos ex-alunos da engenharia civil, né, inclusive aqui da universidade, eles acabam atuando, né, justamente nessa parte, né, ou dentro de uma construtora, né, ou de forma autônoma também, né, fazendo então o acompanhamento aí das obras. E isso é fundamental, né, para que a gente tenha, né, uma obra aí durável e por um tempo adequado. Mas além disso, depois de a obra pronta, o engenheiro civil também ele tem uma atuação, né? Então a gente também poderia, eu acho, não poderia deixar de destacar isso, né? Então depois da obra pronta, o engenheiro civil ele faz, né, vistorias, né, acompanhamentos. As obras elas vão ter, né, manifestações patológicas muitas vezes, né, e quem vai dar todo esse suporte, todo esse assessoramento acaba sendo também o engenheiro civil, né? Então, se a gente pegar um exemplo simples, né, de uma obra corrente, né, que é uma obra comum, a gente tem uma gama enorme de serviços. E claro, né, acho que é importante a gente destacar isso, não vai ser só um engenheiro que vai fazer todas essas atividades, né? Normalmente a gente tem um trabalho em equipe, né, muito forte, né, com diversos profissionais atuando cada um na sua área, né, para desenvolver, né, cada uma dessas atividades que a gente comentou aqui. E também eu acho importante, né, a gente destacar que existem outras áreas, né? Então a gente tem áreas de, por exemplo, né, a questão do saneamento, da drenagem, da infraestrutura urbana, né? Então eu queria saber de ti, Emerson, que é bem, né, atua bastante nessa área, como que o engenheiro civil atua, né, nessa área de infraestrutura urbana? O que ele faz? Muito bem, infraestrutura urbana também, dentro dessa macro área, existem vários projetos onde o engenheiro civil pode estar atuando também. Por exemplo, projetos de movimentação de terra para grandes obras, né? Então, eu trabalho basicamente com obras industriais, e o engenheiro precisa estar atuando desde a escolha do terreno até as primeiras investigações e depois, consequentemente, na elaboração dos projetos dessas obras de infraestrutura. Então, a movimentação de terra envolve toda a questão de escavações, cortes, aterros, e não só obras industriais demandam esse tipo de projetos, mas todas as obras de transporte, portos, aeroportos, barragens, demandam grandes obras de movimentação de terra. E algumas obras, né, a infraestrutura ela tem uma relevância em relação ao custo total da obra muito grande. Então, por exemplo, um projeto de estradas, uma obra de transportes, né, basicamente infraestrutura. Então você tem pouco gasto com construção civil e é basicamente infraestrutura. Isso vai acontecer em algumas situações específicas. O engenheiro geotécnico faz na prática? Qual é o dia a dia dele? Sim, eu acho que é interessante primeiro a gente falar o que é a geotecnia, né? A geotecnia nada mais é que a ciência que estuda o solo como material de construção ou de suporte
Quando a gente fala suporte, a gente quer dar a entender fundação, né, que é uma dos componentes aí de uma edificação. Tá? Então, basicamente, o engenheiro geotécnico, respondendo a sua pergunta, ele vai poder trabalhar desde projeto de obras de terra, como barragens, túneis, né, estabilização de encosta, até projetos que tem aí a interação com a área também estrutural, que é uma outra linha de atuação do engenheiro civil, como por exemplo as fundações e as estruturas de contenção. E aí cito o exemplo dos muros de arrimo, né, muito comuns aqui na nossa região. Tá? Então o engenheiro civil geotécnico, que vai estar se dedicando mais à geotecnia, além de projeto, vai ter que estar sempre trabalhando com a área de campo, vai ter que estar sempre indo ao campo, porque cada terreno tem a sua peculiaridade, né, tem as suas propriedades distintas, e isso impacta no contexto aí de projeto, de execução e também de investigação, né? A geotecnia, ela trabalha muito com informação, então você precisa investigar os terrenos que tem por aí afora. Então, nesse contexto, há um campo vasto para trabalhar não só com projeto e execução, mas também com ensaios. E dentre esses ensaios existem os de campo e os de laboratório. Então é um campo vasto aí para a atuação de engenheiro e exige engenheiros flexíveis e adaptáveis a várias circunstâncias aí, não só em ambiente de escritório, mas ambiente de obra e ambiente também de laboratório. E uma coisa, Rafael, que eu acho importante, né, de repente comentar, é o perfil, né? Então o cara vai trabalhar em barragem, né, ele tem um perfil diferente de quem vai trabalhar no escritório, né? Quem vai trabalhar no escritório vai ter por exemplo, um local fixo de trabalho, né? E já o cara que trabalha em barragem vai trabalhar 5 anos no lugar, né? Isso. E depois, como é que é a dinâmica da vida do... Se a gente for pegar como exemplo obras de barragem, em muitos lugares o acesso é dificultoso, não há uma cidade muito grande próxima, né? São lugares mais restritos, então o engenheiro ele vai ficar focado ali na execução. As obras de barragem não são obras que demandam um prazo curto de execução, então são obras com um prazo mais extenso, né? Inclusive, se a gente for citar algumas barragens de grande porte que o Brasil tem executado nos últimos 20 anos, né? A gente vê que o engenheiro que vai trabalhar nessa área, ele também tem que ter um espírito de aventureiro, né? Ele tem que gostar de morar em vários lugares, de desafios, de morar em lugares diferentes, né? Então isso também um projeto de vida, né? E também tem a outra parte, né? Tem um engenheiro que vai trabalhar com projetos de obras de terra e vai ficar mais focado no escritório, mas sem abrir mão da ida ao campo, né? Então o geotécnico é um daqueles profissionais que precisam ir a campo, mesmo os que trabalham somente com projetos, tá? Então esse é também um ponto interessante da área da geotecnia. Legal, Rafael. Professor Emerson, e lá na infraestrutura, professor Emerson, como é que é o dia a dia do engenheiro que trabalha, né, com infraestrutura, nas suas mais diversas possibilidades? Bom, em primeiro lugar, ele também pode acabar trabalhando com projetos ou trabalhando em obras, não é? E as obras, elas podem ser obras privadas, então a gente vai ter atuação de projetistas e engenheiros de obra no setor privado e também no setor público, né? O setor público há uma grande demanda de obras hoje em dia, um grande mercado, então ele vai atuar na elaboração de projetos ou execução de obras de redes enterradas, como de água e esgoto, redes de drenagem, né? Focando principalmente na resolução de problemas que são óbvios que nós temos hoje em dia, como as inundações. Professor Emerson, como é que é o dia a dia do engenheiro? O que faz um engenheiro que vai trabalhar com obras de infraestrutura urbana? Bom, nós temos vários tipos de obra de infraestrutura, então nós podemos colocar aqui alguns grandes campos, né? Tem engenheiro que vai trabalhar com obras públicas, mas também algumas obras privadas demandam projetos e obras de infraestrutura. Dentre as obras públicas, nós podemos destacar saneamento, então projeto de água e esgoto, né? E também as obras de drenagem e pavimentação. O
que faz um engenheiro, né? Qual que é o dia a dia de um engenheiro que vai trabalhar na área de estruturas? Bom, Abraão, o engenheiro civil que trabalha na área de estruturas, ele vai estar desenvolvendo os projetos, né, de um elemento muito importante, né? A estrutura é a parte da construção que é responsável por manter as obras na posição. E aí, então, na parte de projeto estrutural, a gente tem projetos de estruturas de edifícios residenciais, comerciais e industriais, e também a gente tem o projeto das pontes e viadutos, né, que fazem parte das obras de infraestrutura que o professor Emerson estava comentando ainda há pouco. Bom, o trabalho do engenheiro na área de estruturas, a gente pode classificar assim como muitas vezes um trabalho meio que em escritório, né? É um trabalho mais na parte de escritório, onde o engenheiro se dedica a estar criando esses elementos, né, e desenvolvendo isso. Então é um trabalho muito individual, né? Mas o engenheiro de estruturas também não só fica na parte de escritório, ele pode estar indo à obra e acompanhando a execução da estrutura que ele projetou. Tá? As estruturas, elas são criadas então com base nos projetos arquitetônicos das diversas obras que a gente tem. Felizmente chegamos ao fim aí do nosso primeiro podcast da Engenharia Civil. E aí, Luiz, qual que é a mensagem final que tu tem, né, para quem está interessado em fazer um curso de Engenharia Civil? Bom, eu queria ressaltar, né, que nós somos hoje um curso com mais de 45 anos de tradição no mercado. Já entregamos à comunidade mais de 2.000 egressos, né? E essa nossa história toda também ela se completa, né? A gente tem uma grande área de laboratórios à disposição para melhorar a formação dos nossos alunos, né? Legal. Rafael, qual a tua mensagem final? Eu acho que é isso. A gente deixa aqui como relevante a formação sólida que o curso propõe aos seus alunos, né? Então, tenho certeza que quem optar pela FURB fará uma escolha na qual, ao fim do curso, terá uma formação sólida na área de engenharia civil, podendo aí atuar todas essas áreas que a gente abordou ao longo desse podcast. É isso, pessoal. Professor Emerson. Bom, minha mensagem é a seguinte: a FURB ela tem formado profissionais com grande atuação no mercado local, regional e nacional, e ela é reconhecida por isso. Minha mensagem final é a seguinte: se você tem interesse em fazer engenharia civil, vem para a FURB.